Olá, bom dia e quero primeiramente agradecer por me seguir através da Way TV e estou muito grata a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida e que espero e acredito que esteja também transformando a sua vida. E para mim é um privilégio poder partilhar e termos comunhão ao partilhar a Palavra de Deus, porque ela é tão poderosa. A Palavra de Deus, ela é como uma semente, ela tem um potencial que quando ela é semeada em nossos corações, ela pode transformar as nossas vidas, ela pode trazer rompimentos, ela pode libertar-nos, ela pode curar-nos, ela pode resgatar-nos. A Palavra de Deus é tão poderosa e tão preciosa, ela é a preciosa semente divina. É a Palavra de Deus. Então, quando o Espírito Santo que está em nós, porque quem tem Cristo pertence a Ele, e quem pertence a Cristo tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo está em nós, e é Ele quem também nos ajuda, é Ele quem nos abençoa, é Ele também quem traz as bênçãos de Deus às nossas vidas, é Ele quem materializa, de uma certa forma, assim, se poderia dizer assim, é quem traz a manifestação do poder da Palavra de Deus em nossas vidas. Então, eu neste dia queria compartilhar uma passagem bíblica que para mim é de suma importância pelo facto de que eu já pude ver a mão de Deus trabalhar em meu favor numa situação difícil, numa tempestade, e pude ver que a Palavra de Deus veio a meu auxílio e o Espírito Santo me levou a esta escritura, a esta passagem, e ela trouxe verdadeiramente libertação à minha vida, e eu acredito que ela também pode trazer libertação à sua vida. Esta passagem se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 23. E então diz assim a Palavra de Deus: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Nós vemos então que se levantou aqui uma tempestade muito grande, mas que o barco era coberto pelas ondas. As ondas, quando os problemas vêm à nossa vida, quando as ondas se levantam, as tempestades se levantam, parece que vão cobrir toda a nossa vida, parece que vão destruir-nos. E, na verdade, os discípulos, a Palavra de Deus diz que ele, porém, estava dormindo. Já pensou? Uma tempestade, as ondas batendo no barco, o barco quase coberto pelas ondas. No entanto, Jesus, o Filho de Deus, o que sustém todas as coisas em suas mãos, que criou o universo, que criou todas as coisas, estava nesse barco e estava dormindo, completamente descansado. Que maravilhoso, não é? Então vamos ver o seguinte, o que aconteceu. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Eu penso que eu já estive numa situação, não estive no meio do mar, mas estive numa situação difícil, e eu também estava agitada interiormente, inquieta. O meu coração estava de alguma forma ansioso, preocupadíssimo. Como é que ia resolver aquele problema? E era um problema não só financeiro, mas principalmente isso. Como é que vamos resolver isto? E é aquela coisa, chegas ao fim do mês e como é que vais fazer? E então aqueles pensamentos estão, parece que, a dominar a nossa vida, e nós temos Jesus em nossa vida, nós temos o maior de todos em nossa vida, nós temos aquela pessoa maravilhosa que nos resgatou, que nos deu a vida eterna, porque nós podemos desfrutar dessa vida plena, e Jesus quer que nós desfrutemos dessa vida, mas eu naquele momento eu não estava a desfrutar essa vida plena que Jesus oferece. Mas eu quero dizer-lhe, ainda assim, nunca deixe de ir à presença de Deus, nunca deixe de o procurar, porque a resposta está em sua palavra, a resposta está nele. Por isso é que a Bíblia diz para nós esperarmos em Deus, para sermos perseverantes, esperarmos nele. A resposta vem. Então, também os discípulos tinham a pessoa que criou o mar, que criou todas as coisas, que criou a ele, porque nada foi feito
sem Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, no princípio, era o Verbo, ele estava com Deus e o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne, portanto, Jesus esteve na criação, então ele também fez todas as coisas. Claro que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, eu não vou explicar isso aqui, nós fomos criados à sua imagem, mas Jesus, o Filho de Deus, o grande eu sou, ele estava ali no barco. E eles estavam agitados, cheios de medo e preocupados, porque as ondas batiam no barco e até ficaram um bocado perplexos. Como assim? Jesus está dormindo? Foram despertá-lo, salva-nos que perecemos. E às vezes eu estava nessa situação, eu também estava a dizer como é que vou resolver isto, e eu estava voltada para o meu problema e não podia ver a solução, não conseguia ver que eu tinha Jesus em minha vida, que podia acalmar aquela tempestade e fazer uma bonança, uma calma em minha vida. Então vamos continuar a ler. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Vou continuar a ler. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Esta palavra foi a palavra que me despertou quando eu estava nesse problema, nessa situação. Foi: homens, por que temeis? E era como eu estava. Eu tinha Jesus em meu coração, mas quando no meio daquela tempestade, meu coração estava temoroso. Eu não estava a viver em fé, eu não tinha alegria, nem gozo, porque aquele problema estava realmente a absorver a minha vida. Então, um dia, quando eu fui fazer o meu tempo com Deus, eu quero dizer-lhe: comece a sua vida, comece o seu dia com Jesus. Reconheça que necessita do seu auxílio, que necessita da sua presença, que necessita de que Ele esteja no controle da sua vida. Porque o Espírito de Deus está em nós e Ele quer tomar cada uma das nossas situações. Então, eu estava orando, buscando a Deus, e o Espírito Santo, eu senti, e vai ler esta passagem de Mateus 8, em que Jesus foi mesmo assim, especificamente, que Jesus apazigua ou acalma a bonança, acalma a tempestade. E eu não sei se isso já pode ter sucedido. Eu disse: bem, mas isso eu conheço de cor, eu conheço essa passagem. Por vezes nós, por facto de já conhecermos algumas escrituras, já não queremos ir lá de volta, porque achamos que já sabemos. No entanto, há sempre uma palavra que pode estar escondida e que nós necessitamos que nos seja revelada. E para mim o que foi revelação foi que, porque esta palavra: porque temeis, homens de pequena fé. Então eu pensei, o que me está a atrofiar, o que me está a impedir de eu ver a solução do problema, é que eu estou com medo em meu coração. E depois vemos como Jesus fez. Então levantando-se, diz a palavra de Deus, repreendeu os ventos e o mar. Ele repreendeu-os. Ele, noutra passagem, ordenou ao vento que se aquietasse, e seguiu-se uma grande bonança. Ora, quando eu li esta passagem e a vi como quem vê um filho de Deus com um coração iluminado pelo Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Ela tornou-se luz para mim. Eu já a conhecia, mas naquele momento, para a minha situação, ela tornou-se luz. Então, e eu vi que era realmente isso, e então vi que Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar. Então o Espírito Santo disse-me que eu devia tomar estas palavras e no nome de Jesus, porque o nome de Jesus é acima de todo o nome, o seu nome é poderoso, no seu nome os coxos, vemos no livro de Atos, o homem era coxo desde nascença, e no nome
na fé do nome de Jesus, Pedro e João disseram: prata e ouro não tenho, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Então nós vemos que o nome de Jesus é poderoso e que o nome de Jesus é nosso, é dos filhos de Deus. Jesus nos deu esse nome, é o seu nome, que representa Ele mesmo. Então quando nós dizemos em nome de Jesus, é como se Ele fosse Ele próprio. E então eu disse: em nome de Jesus, eu ordeno à tempestade, eu ordeno aos ventos que sopram em minha vida, em relação a esta situação, eu ordeno que se aquietem. É aqui nesta tradução diz que Jesus repreendeu o vento, e você e eu também pode repreender a tempestade, também pode ordenar à tempestade que se acalme, seja ela qual tipo de tempestade for. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema no lar, pode ser maus relacionamentos, pode ser no trabalho, pode ser alguma coisa que esteja realmente na sua vida a incomodá-lo, a tirar-lhe a paz, a esperança e até a fé. E então naquele momento eu repreendi por fé, porque sem fé não podemos agradar a Deus, como diz a palavra de Deus, que é impossível agradar a Deus sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então você tem de crer em Jesus, porque crer em Jesus é a fonte que lhe vai trazer a vida, que lhe vai trazer tudo o que necessita. Jesus é a fonte da vida, Ele também é a paz, Ele é o príncipe da paz, nele e através dele nós somos mais que vencedores, Ele é quem nos fortalece. Então é fé em Jesus. Ora, em vez de olhar para o problema, eu olhei para Jesus e no seu nome eu repreendi aquela tempestade e ordenei que houvesse bonança, que houvesse calma, que houvesse quietude e que houvesse rompimento e vitória. E quando eu fiz essa oração, baseada nas Escrituras, baseada nesta palavra, veio o descanso. Porque quando você começa a atuar em fé, o medo desaparece, o seu coração se enche de esperança. Quando o Espírito de Deus começa a atuar na sua vida, mediante o poder da palavra de Deus, que transforma as nossas situações e a nossa própria vida, verdadeiramente o que é que aconteceu? Primeiramente, antes de tudo, foi que Jesus Cristo começou por acalmar-me interiormente. A paz, a quietude, a tempestade foi primeiramente acalmada dentro de mim. Então, depois ela se manifestou exteriormente, porque aquilo que eu temia desapareceu, porque a palavra de Deus e a fé no nome de Jesus e na palavra de Deus trouxeram-me paz, trouxeram-me quietude interior. E quando eu declarei essa palavra por fé, porque creio em Jesus, creio que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, creio que a palavra de Deus é eterna, ela não muda, as circunstâncias é que estão sujeitas à mudança, mas a palavra de Deus permanece eterna para sempre. E eu acreditei naquela palavra, e quando eu declarei a palavra no nome de Jesus, veio uma quietude ao meu coração, e é como se já está tudo resolvido. Então eu não foi instantâneo, eu não vi as coisas acontecer no mesmo dia, mas exatamente no fim do mês eu vi. Amém? No fim do mês eu vi a mão de Deus, aquilo que realmente era impossível ao homem, a mim, à minha família, foi possível. Porque neste tempo em que eu agradeci a Deus por este milagre, porque eu já o tinha, porque eu declarei a palavra de Deus, acreditei no poder da palavra de Deus, firmei-me nesta palavra e eu não estava mais ansiosa. Querido irmão, querida irmã, e todos aqueles que me possam estar a seguir, quando Jesus está na nossa vida e quando a palavra de Deus vem ao nosso coração, quando ela está em nós e ela começa a produzir fruto em nossas vidas, então o medo desaparece. E então há uma paz que vai trazer descanso, porque a paz traz descanso às nossas vidas. E descansar no Senhor, esperar nele, trouxe-me verdadeiramente libertação do medo de não podermos obter o sucesso ou obter exatamente a resposta, mas aquele medo desapareceu. Eu quero dizer-lhe, querido irmão, e todos aqueles que me seguem,
eu quero dizer-lhe, Jesus é a solução, é a resposta. E a resposta está em sua palavra. Sua palavra é poderosa. É a palavra de Deus, não é a palavra de homem. Toda a Escritura foi inspiração e é inspiração do Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus está em nós. Realmente, quando nós não temos Cristo, não temos Jesus, eu pelo menos posso dizer isso, quando não tinha Cristo, eu não entendia a palavra, as Escrituras. E não estou a dizer que já tenho revelação de tudo, mas é diferente. Jesus está em nós e quando nós temos Cristo como Salvador, começamos a ter comunhão com a palavra de Deus. E agora quero dar-lhe um conselho meu. Leia a palavra, estuda a palavra. Esta é a palavra geral de Deus que nós devemos tomá-la em nossas mãos a cada dia, ter comunhão com ela, porque certamente necessitamos desta palavra em nossa vida. Em Colossenses, o apóstolo Paulo diz para que a palavra de Deus habite abundantemente em nós. Então, quando esta palavra está em nosso coração, o Espírito Santo vai trazer essa palavra para um momento específico. E se você se disciplinar, e isso, nós disciplinarmos a nossa vida, às vezes não é fácil, mas nós temos que também determinar em nosso coração essa escolha de nós realmente buscarmos a Deus a cada dia, buscarmos o reino de Deus, buscarmos o poder da palavra de Deus, o poder da palavra de Cristo. E esta palavra tem o poder de transformar-nos, porque ela é mesmo poderosa. Ela é poderosa. Deus criou todas as coisas que hoje nós vimos com os nossos olhos, visíveis e invisíveis, foram criados pelo poder da palavra de Deus. Então, quando essa palavra está em nós e nós a falamos, querido irmão, querida irmã, não basta tão somente só meditar. É claro que necessitamos meditar, nós precisamos de falar, porque também está escrito nas Escrituras em que diz a Escritura: criei, acreditei, por isso falei. Isso é um dos salmos, mas também o apóstolo Paulo também diz, e nós também acreditamos, também cremos, por isso falamos. Ora, eu creio, eu acreditei na palavra de Deus, que Ele era poderoso para acalmar a tempestade da minha vida e declarei o que o Espírito de Deus trouxe à minha vida. Então, eu pude ver o poder de Deus sendo manifesto e ver a mão de Deus poderosa fazer coisas maravilhosas. Eu quero dizer, ponha a fé em Jesus, nele. E vou dizer, Jesus é uma pessoa incrível e maravilhosa. Sabe, às vezes nós falhamos, fazemos coisas que não agradam a Deus, mas podemos ir a Ele com o coração arrependido e contrito, humilde, e dizer-lhe, Pai, porque nós temos acesso ao trono de Deus mediante o sangue de Cristo, somos filhos de Deus e podemos ir com o coração humilde e dizer, Pai, eu pequei, fiz o que não é agradável aos teus olhos, mas eu creio em Ti, perdoa-me, e eu creio no poder de Jesus Cristo, o meu intercessor, o meu sumo sacerdote, o meu representante aí na glória, o meu advogado, e no poder do seu sangue. Eu creio, podes perdoar-me, eu sei que queres perdoar-me, perdoa-me e dá-me a graça para vencer. Sabe, querido irmão e querida irmã, nós necessitamos da graça de Jesus Cristo em nossa vida. Essa graça é um favor imerecido. Nós não merecemos coisa alguma, mas Ele é tão gracioso, é tão maravilhoso, é tão cheio de misericórdia, que eu acredito plenamente que o desejo de Deus é abençoar-nos. Como um bom pai que Ele quer abençoar seus filhos. E se você é um filho de Deus, já recebeu Cristo, você é uma nova criatura, então tome posse desta verdade. O diabo é um mentiroso, mas Cristo é a verdade. Então, neste momento, eu quero orar consigo, quero orar por a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que me estão a seguir através da Oi TV neste momento. Eu oro por cada um deles, oro pelas suas vidas, pelas suas famílias. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que, se houver nas suas vidas alguma tempestade, ansiedade, medos, eu oro em nome de Jesus, crendo no poder da Tua Palavra, repreendo agora essa tempestade, ordeno no nome santo de Jesus Cristo, no nome poderoso de Jesus, que haja calma, que haja quietude e que haja abundância
em nome de Jesus. Ordeno às tempestades, seja ela de que género for, que se acalme em nome de Jesus. Irmão, receba por fé. Receba que o Espírito de Deus, porque para Deus não há espaço nem limite de tempo, Ele está aí. Esta palavra chega à sua vida, creia nela e creia no poder e na unção de Deus, na unção do Espírito Santo, que traz rompimento à sua vida e que quebra todo o jugo, tudo o que o inimigo traz às nossas vidas. Jesus nos ama. Ele quer ver-nos livres, Ele quer ver-nos fortes. Esse é o desejo de Deus, porque Ele nos ama. Você é amado de Deus, nunca esqueça. Você é muito amado de Deus. Você é uma pessoa muito valorosa para Deus. Você tem um valor muito grande para Deus. Então, o diabo quer nos ver esmagados, oprimidos, tristes, abatidos. Mas Jesus Cristo está no nosso barco, na nossa vida, porque nós temos o Espírito Santo. Jesus disse: eu não vos vou deixar órfãos, voltarei para vós. E como é que Ele voltou para nós se Ele foi para o céu? Mas Ele voltou para nós mediante a pessoa maravilhosa que Ele disse: vou enviar outro Consolador e estará convosco sempre, para sempre. Ele estará connosco, Ele está connosco, Ele está na nossa vida. O Consolador é o Espírito Santo. Ele traz a presença de Jesus e do Pai à sua vida. Não é maravilhoso este Deus que nos ama e nos amou? Que ainda que o homem fracassou, o homem se rebelou contra Deus, Deus tinha um plano na sua nascença. E o plano era enviar Jesus para nos resgatar. Que maravilhoso é Deus e que bondoso é Jesus em nossa vida. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme, não desista. Creia somente. Mantenha a sua fé viva. Há esperança para nós. Há vitória para nós. Deus prometeu. Na sua palavra promete que em Jesus somos mais que vencedores. E sabe, se você diz neste momento: mas eu sinto-me fraco, eu sinto-me fraca, eu parece que não tenho força, eu quero dizer: Jesus é a sua força. Ele diz, o apóstolo Paulo dizia e diz na palavra de Deus, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estava a dizer, podia passar necessidade, fartura, seja o que for, eu estava preparado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo fortalece e o abençoo. Bendigo.